Olá, graça e paz. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, sobre o tema transgênero. Que realidade é essa? Esta lição, ela visa, essa reflexão, melhor dizendo, visa poder te ajudar, como aluno professor, a estar ministrando a aula que será presencialmente realizada no dia 20 de agosto de 2023. Baseados na revista CPAD, nesse estudo metódico, sistemático das Escrituras Sagradas, onde as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, a partir das 9 horas, todos se reúnem com esse objetivo de estar meditando na palavra do Senhor, e nesse trimestre, estudando sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, em como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Estamos aqui se empenhando de poder te ajudar e somar nesse conhecimento, nessa informação, para desenvolver esse tema importante aqui da parte do Senhor para o seu coração. Eu quero convidar você a posicionar-se aí, você que não tem a sua revista, poderá acompanhar conosco aqui através desse material, baseando ali na Sagrada Escritura, no texto de Gênesis, capítulo 2, versículos de número 7, depois nós vamos ler o versículo de número 18 ao 25 na nossa leitura bíblica, que também será realizada em sala de aula. O nosso textuário vai nos falar sobre o tema, mostrando aí a visão bíblica daquilo que contradiz o tema, por isso que nós perguntamos transgênero, que transrealidade é essa? Que transrealidade é essa? Porque logo no textuário nós temos aí o próprio Deus em Gênesis 2:24 declarando ali na formação, na criação do homem, quando ele formou o homem do pó da terra e soprou os seus narizes o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Depois do capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2 ele traz ali em vários detalhes da criação, como isso se deu, a formação da mulher. E ele então no versículo 24 ele traz a explanação de que o homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe e pegar-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, desconstruindo todo o conceito de transgênero que nós vamos observar aí ao longo dessa lição, que essa ideologia procura trazer e confrontar aí todos os ensinos da palavra do Senhor. Na nossa verdade prática, nós temos a palavra do Senhor nos trazendo a informação clara, e aí de uma forma bem resumida, achei muito importante e interessante, você pode colocar aí para a sala de aula e desde já se alimentar dessa verdade, que é a nossa verdade prática e a nossa conclusão. Ela é a nossa verdade, essa é a verdade prática da lição e da nossa reflexão e também da conclusão desta lição de hoje. Ela é heterossexual, a sexualidade bíblica, ela é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo devidamente criado, tá? Então, os demais pontos que nós estaremos tratando aqui é confirmar, na verdade, as Escrituras Sagradas, o que ela diz, trazer aí uma especificação do que realmente essa ideologia tem trazido e quais os efeitos que ela tem provocado no meio da nossa sociedade até os dias de hoje. Uns pontos importantes que nós viemos frisar é que a nossa regra de fé, como verdadeiros cristãos, é a palavra de Deus. Lembrando que não há como uma pessoa ser compactuante com as ideologias trans e se intitular cristãos. Ainda que você possa ter já ouvido falar sobre o movimento queer, um movimento esse que, dentro do seu próprio significado desta palavra, é um termo americano, significa esquisito, fora do padrão, por assim se constituir durante muito tempo, resolveram assumir a sua posição de serem esquisitos, mas se organizarem, inclusive até de uma certa forma, a combater aqueles que julgam eles esquisitos. E então, tratando eles assim, eles abraçam esse termo dessa ideologia que nós estamos tratando hoje, do transgênero, que é uma das artimanhas que o inimigo tem lançado no meio da sociedade para desconstruir as doutrinas bíblicas, da criação, do homem, do projeto que Deus idealizou, e eles até se organizando de uma forma religiosa, vamos assim dizer,
surgiu aí dentro do movimento queer a teologia queer, né? Onde um dado personagem aí norte-americano, ele então abraçou aí esta causa, mas tentando incluir os cristãos que aderiam a essa ideologia deles, né? Aonde a constituição da formação biológica do sexo masculino e feminino não definia o gênero, né? E nós sabemos que essa teologia queer ela acaba abarcando como um guarda-chuva todas essas outras ideologias que hoje estão representadas aí no meio da nossa sociedade. Não são poucos, né? É difícil dizer quem já não viu falar do LGBTQIA+, já tem até outras letras incorporadas, nós vamos ver ao longo do desenvolvimento da lição, e que estão aí como que debaixo do guarda-chuva desse movimento teológico queer, né? Dentro dessa ideologia. Entendendo que existe até uma certa contradição, porque dentro da formação desse cunho teológico, eles abarcam e defendem, né, que Jesus, ele ama todos os pecadores, né, ele abraça todos os pecadores, e ao mesmo tempo que ele alega mais lá na frente que o pecado não existe. Então, quer dizer, mas o Jesus que abraça os pecadores, então se não tem pecado, não tem pecador. Enfim, há uma confusão entre eles mesmos da forma que se estruturam dentro da sua forma teológica de pensar, né? Não estamos aqui para apontar o dedo para A e para B, mas trazer uma mensagem de bênção, de salvação, de cura, de transformação, visto que a verdade, como diz São João 8,32, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há como nós exigirmos que a pessoa seja liberta por uma simples apontamento de dedo para lá e para cá, visto que nós não fomos chamados para isso. Tal qual Jesus, que amou e recebeu e abraçou aquela mulher que estava para ser apedrejada, né? Ele decretou perdão a ela ali dos seus pecados. Cadê os seus acusadores? Também não te condeno, né? Ou seja, também te perdoo. Mas vai e não peques mais, né? Mostrando que Deus, em Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, é aquele que ama todos os pecadores, devemos amar a todos, mas não amar o pecado, não aderir e não aceitar as práticas do pecado. Razão pela qual nós estamos estudando aqui esse tema transgênero, que transrealidade é essa, né? E reafirmando, como já colocamos aqui na Verdade Prática, que a sexualidade bíblica, ela é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo e divinamente criado. Quero fazer uma aula bastante mais curta nessa oportunidade, sabendo que você pode explorar aí muito mais sobre esse tema, e Deus com certeza vai te abençoar ricamente. Vou citar aqui alguns versículos para que você possa aí tomar nota, né, e você estudar e se aprofundar, e com certeza Deus vai te abençoar grandissimamente. Trago aqui a minha contribuição e incentivá-lo também na leitura dos textos das leituras diárias durante a semana. Nós temos já disponibilizado aí a partir de da segunda-feira, dia 14, que é a segunda que antecede o domingo, dia 20, onde essa aula será ministrada presencialmente, aí a leitura bíblica em classe, onde você vai ter a nossa participação, a leitura contigo de todos os textos, de segunda até sábado, sobre temas importantes que vai dar base para esse estudo em sala de aula. E aqui nessa preparação também, onde você tem ali em Marcos 10, versículo 6, a formação biológica e binária do ser humano, né, contrapondo aí essa ideologia, né, do transgênero, né? E em Gênesis 1:26 você vai ter aí o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus, que também vai ser reforçado durante o ensino em sala de aula e nos tópicos que vai ser desenvolvido. E na quarta-feira, 1 Coríntios 7, 3 e 4, a monogamia e a heterossexualidade como modelos bíblicos da sexualidade também apresentado aí no Novo Testamento. Com base em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, nós vemos aí o corpo, a parte material do homem e a parte imaterial, alma e espírito, né? Demonstrando que o homem é formado nessa tricotomia, né? E que não há como separar um do outro, todos fomos formados
né? E Deus, quando fez o homem, ele fez o homem reto, como diz lá em Eclesiastes 9:9, né? O homem fez Deus fez o homem reto, mas ele avançou aí demais aí na sua forma de pensar, né? E quando na queda do homem, pelo pecado que adentrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, temos o relato da queda do homem, né? Esta moral, essa perfeição da parte de Deus na formação do homem, que existe no homem quando foi formado, porque do pó da terra fomos formados e Deus soprou no homem e o fôlego e nas suas narinas, né? Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está na leitura bíblica em classe, que você vai poder estar lendo em detalhes. Vou citar para você Gênesis 7, depois você vai saltar por 18 ao 25, vai ser a leitura bíblica em classe, que mostra que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narinas o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. E assim sendo o homem, sendo alma vivente, nós temos a certeza então de que nós temos na nossa criação a formação do pó da terra, mas também temos a formação moral, a imagem e semelhança do Criador em nossas vidas, que é relatado no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, né? Quando Deus fala ao homem, a nós, através da Escritura, Deus, né, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E a imagem de Deus criou, macho e fêmea, ele os formou. Então você tem aí a leitura a partir de Gênesis 2, 18 a 25, a forma detalhada em que Deus agora, quando no homem, Adão, foi criado, ele viu e declarou que não era bom que o homem estivesse só. E ele providenciou então a sua mulher adjuntora para que tivesse como que diante dele, né? E no versículo de número 20 dessa leitura bíblica em classe, você entende que nesse momento, após o homem ter se criado, e ele inclusive já teve algumas participações, até em dando nomes a todos os seres, né? E conforme ele deu o nome que chamaria, tudo chamou conforme o nome que Adão deu, né? E assim então Deus olhou para o homem e viu que não lhe achava uma adjuntora para que estivesse como que diante dele. E nesse texto você vai ver precisamente a partir do versículo 21, Deus então trazendo um sono na pessoa de Adão, tirando dele ali uma costela e serrando carne no lugar, trazendo a ele, e Adão declarando agora, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E assim então, dentro do versículo de número 24, do capítulo 2 de Gênesis, tem o nosso texto áureo, em que nós devemos enfatizar, né? Deixará, pois, o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Tendo aí à luz de Gênesis uma lição que reflete a toda a humanidade o padrão que o Senhor espera que nós, seres humanos, venhamos conservar, praticar, não somente no âmbito da reprodução, né, mas também no âmbito da sua sexualidade, tá? Estamos comentando sobre isso porque nessa lição nós temos aí, para quem já leu, estudou, se você não tem essa revista, eu vou deixar para você aqui um link na parte inferior da descrição aqui, um acesso de uma página que você pode ter acesso ao conteúdo completo desta lição, de um canal, de um pastor, de um amigo que deixa esse material declarado. Você pode também adquirir, se você quiser, para utilizar aí no seu recurso, no seu tablet, no seu celular também, através da loja da CPAD, o aplicativo, ou também em algumas livrarias, talvez você possa encontrar ainda essa revista. Eu acho difícil, mas pouco provável, não custa nada tentar buscar adquirir esse material, né? Tem aí também na Play Store de livros aí, você buscar sobre esse tema, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, tem um livro completo também do pastor. Não temos o objetivo aqui de fazer propaganda, mas é um material, estou passando para você fontes onde você pode buscar, né? A Igreja de Cristo, o Império do Mal, você pode buscar aí no Google Play de livros, e está à disposição também para venda esse material com livro completo, que é base para essa revista da CPAD, cuja edição nesse trimestre ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, tá bom? O foco dessa lição, visto que nós estamos estudando nessa revista, que visa ajudar a Igreja de Cristo a aprender a viver, ou saber a viver, neste mundo que está sendo dominado pelo espírito da Babilônia,
nessa lição de número 1 do nosso trimestre, que está na nossa playlist aí, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Você que assistiu, se não assistiu, pode voltar lá. E aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, deixa um like aí, Deus vai abençoar grandissimamente essa mensagem. Compartilhe aos seus parentes através das redes sociais. Deus há de abençoar você e muitas outras pessoas através desse material. A lição dessa semana, ela tem aí, ela explora essa questão desse tema, né, desse transgênero, né? O corpo humano e a sua sexualidade têm se tornado questões relevantes, inclusive no meio da sociedade, que tem parado até dentro das casas legislativas na forma de padronizar esses novos conceitos, essas questões de transgênero, inclusive, que nós vamos ver em detalhe o que ele significa, e relevante no sentido de que estão aí sendo colocadas de forma impositiva, colocando aí através de algumas narrativas e alguns discursos. Nós vamos ver que a lição trata um pouco sobre isso no terceiro tópico, que existe na parte das pessoas que são heterossexuais, né? Nós vamos ver o que é isso também, uma ação aí de rancor, de rivalidade, de brutalidade, de falta de respeito para pessoas que agem de outra forma, quando na verdade, né, ainda que eu entenda que existam aqueles que de forma ignorante têm atacado pessoas, não as suas práticas, né? Atacado o ser humano, não tem demonstrado através do amor que o Senhor Jesus Cristo ensinou-nos, que nós devemos amar a todos igualmente, assim como Ele nos amou, tem agredido, na verdade, as pessoas, como que, na verdade, a expressão que o Senhor condena e sempre condenou não foi o pecador, mas sim o pecado, razão pela qual Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, né? E não quer dizer que nós que aceitamos o Senhor Jesus não tenhamos mais essa prática do pecado na nossa vida. Pelo contrário, felizmente ainda somos pecadores, porém não vivemos na prática do pecado. Quando pecamos, recorremos a Cristo, ao seu perdão, à sua misericórdia, e Ele está ali como advogado diante de Deus Pai para nos interceder por mim e por você. Mas aquele que não encontrou a pessoa de Jesus Cristo ali como seu único e suficiente Salvador, por que não encontrou? Porque primeiro não reconheceu ainda que é pecador, não reconheceu que errou, não entende que a sua vida que vive, que conduz, é originária de uma situação que já em pecado, quando você nasceu, foi constituído. Pois viemos desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo por um homem, e esse pecado passou a toda a humanidade. Nós muitas vezes não temos esse conhecimento, alguns têm, outros têm, mas não aceitam, né? Sabe dessa informação, mas não crê na palavra. Mas aquele que crê na palavra sabe e entende que o pecado adentrou no mundo por um homem, e esse pecado passou a todos os homens. Por isso todos nós pecamos. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas também lá está dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós a conseguimos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que pagou o preço da condenação, que todos nós estávamos condenados à morte em função do pecado. O pecado não provocou a morte imediata do ser humano, no sentido físico imediato, né? Mas o homem moralmente ele morreu diante de Deus. E essa reconexão diante do Senhor, ela só é possível através de Jesus Cristo. Mas precisa passar primeiro por reconhecer que é pecador, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar de posição, vir a Cristo, conhecer que em Jesus você tem a salvação, a religação. Essa é a boa nova do Evangelho, de novamente ter a comunhão com o Criador, o Deus Pai. E em Cristo Jesus, que é o Deus encarnado, que está e veio e habitou no meio de nós, que pagou o preço da cruz, ressuscitou ao terceiro dia, disse: eu não vos deixarei só, enviarei outro Consolador. Ora, outro, ele é o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? E essa é a missão que hoje o Espírito Santo em nós e através de nós tem motivado tantos quanto nós aqui estamos aqui, através de canais, seja pela internet, seja nas ministrações presenciais nos templos, nas igrejas,
no evangelismo pessoal, a divulgação da palavra de Deus, para buscar também a pessoas e tantos outros quanto estão envolvidos ainda no lamaçal do pecado, cegos e distantes da visão genuína revelada nas Escrituras Sagradas para nós. Somente usufruirá dessa verdade aquele que se deixar se alimentar da verdade. Somente terá a verdade que liberta aquele que se alimentar desta verdade. São João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, falando a respeito dos seus discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E, portanto, a Bíblia Sagrada é o meio, o veículo pelo qual nós temos esse acesso revelado da parte de Deus para mim e para você conhecer essa verdade. É através dela que em São João capítulo 14, versículo 6, eu e você aprendemos. Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, então, declarando esta verdade nas Escrituras, revelando-se a si mesmo, nós temos aí a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus ao homem, suficiente e inerrante, que nos conduz a estar novamente em conexão, em comunhão com o Pai, não somente agora, mas também por toda a eternidade. Há aqueles que digam: e eu não conheço, não aceito que a Bíblia que vocês dizem, pastor, é a única palavra de Deus. O universo todo é a palavra de Deus. Ora, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos descreve que as coisas ocultas são para o Senhor. As coisas que Ele revelou são para nós e para nossos filhos para sempre. E Ele tem revelado desde Gênesis a Apocalipse, desde o começo da criação, através dos profetas, livros históricos, livros poéticos, ali os evangelhos no Novo Testamento, as cartas paulinas e tantas outras cartas, que também a revelação do Apocalipse, a vontade do projeto de Deus desde o início até o final para o homem, aonde nós temos Jesus Cristo como sendo o único caminho, a verdade e a vida, o único que vai nos conduzir a estar diante do Pai. Não há outra forma. Aquilo que Ele deixou revelado para nós é suficiente na sua palavra para nos conduzir a Deus. Há muito mais coisas que poderiam ser escritas? Sim, a própria palavra de Deus revela que se for escrita tudo aquilo que Jesus fez e praticou, João diz lá no último capítulo do seu evangelho que não haveria livros para conter ali os relatos, e que aquilo que o olho não viu, o coração o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, como diz no texto da carta de Paulo em 1 Coríntios, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas Ele tem revelado para nós aquilo que é para ser revelado, que nos conduz a Ele, e nós devemos nos apegar. Mas o homem, ele tem deturpado e tem buscado aceitar até o homem tem deturpado, tem desconstruído a revelação genuína que Deus tem trazido para nós através da sua palavra, em detrimento daquilo que ele aceita como padrão, como cumprimento dos seus prazeres, e nós temos visto que isto não é novidade para as Escrituras, pois a própria Bíblia tem revelado que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Já foi tema e assunto de lições anteriores. Estou trazendo isso nessa introdução para que você possa entender. Por quê? Porque haveria homens amantes de si mesmo, e esses amantes de si mesmo, eles preferem ser mais amigos de Deus do que mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. E dentro de ser os seus amigos, entre ser amigo de Deus e ser amigo dos seus deleites, preferiram ser mais amigos de Deus, amigos dos seus deleites, melhor dizendo. Tiveram escolha. Por quê? Porque eles se inflamaram, diz o texto de Romanos capítulo 1, versículo 26, 27, 28 ali, que os homens se inflamaram dentro da sua sensualidade, seja mulher com mulher, homem com homem, Por quê? Porque não se importaram de ter conhecimento de Deus. Deus acaba os entregando a um sentimento profano para fazer todas essas coisas que eles têm feito e recebendo em seus próprios corpos as consequências desses atos. Deus é um Deus amoroso,
Desde o Antigo Testamento, ele revelou na palavra, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B, que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, você vai achar. Porém, se o deixar, ele também vos deixará. É nesse sentido que Deus entrega, ele se afasta do homem, para que o homem viva as suas próprias consequências das suas escolhas que a si mesmo eles adetaram para se fazer. Nós estamos aqui buscando, à luz desta lição, transgênero, que transrealidade é essa? Buscar a fazer uma reflexão, tanto para aqueles que estão em Cristo Jesus, como para aqueles que estão ali fora no mundo, e que estão vivendo, sofrendo, levando um jugo, um fardo, que não é para que você carregue. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Por quê? O homem, ele deve ouvir a palavra do Senhor Jesus e atender para o que ele fala, saber que ele tem somente em Jesus a solução de todos os seus problemas. O inimigo, ele vem matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. E se eu perguntar para você, você não quer ter vida abundante? É claro que você quer. É claro que você quer, mas é necessário que para que você alcance essa vida abundante, você venha deixar, tirar a sua ideologia, tirar as suas razões de lado e colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Reconhecer que você é pecador e você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. E aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus e estão vivendo na graça, nesse privilégio, dessa vida abundante que Deus nos dá, isso não quer dizer que nós não teríamos aflição. Haja vista que ele mesmo anunciou na sua palavra que neste mundo nós teríamos aflição. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo Jesus vencendo, nós olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, com certeza pela fé nós haveremos de vencer. Nós podemos todas as coisas, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, Filipenses, no texto de Filipenses, na carta aos Filipenses, sim, naquele que nos fortalece. Lá Paulo está falando que ele pode passar privações, que ele pode passar lutas, mas ele pode também ter abundância. Com Deus, nós temos a graça e a misericórdia do Senhor e sermos consolados. Quem não tem, morre nos seus delitos e pecados. Mas por isso que nós estamos aqui, trazendo essa reflexão, para que, quando você cristão receber essa mensagem, que está incutida dentro dos currículos, inclusive das escolas, seja do primeiro ou quinto ano, seja do sexto ano ou nono ano, ou do quinto ano ou nono ano, dentro dos planos curriculares, sendo aí apoiados e dentro das leis, você possa estar atento e estar aí munido de informações à luz da palavra de Deus, para você se defender, pois como o salmista diz no Salmo 119, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que nós estamos trazendo essa informação, dentro dessa lição, onde vamos estar abordando tanto mensagens que visam explicar aí esses fenômenos dessa transrealidade que tem abarcado questões aí de identidade de gênero, distinção entre cisgênero e transgênero. Nós vamos trazer também essa questão da sexualidade. Para quê? Para que nós possamos compreender aí esse pensamento dessa transgeneralidade que tem sido difundida e que muitas vezes a pessoa não entendendo a sua proposta e como ela está contradizendo a verdade da Escritura, nós muitas vezes cristãos estamos aí aceitando normalmente, ou como que, e se não estamos aceitando normalmente, ao menos não estamos revidando, não estamos nos posicionando como deveríamos estar, orando, buscando a Deus para que Deus repreenda esse espírito maligno que tem aí trabalhado nas leis, tem criminalizado, melhor dizendo, aqueles que coadunam com o verdadeiro projeto de Deus, que é o ser humano ter aí o seu gênero pautado na sua constituição, na formação biológica do seu sexo, na sua criação, na sua concepção. Macho, masculino, feminino, fêmea, masculino, macho, e não ter essas outras disfunções em que tem se apoiado e defendido ao longo da história. Normalmente aí desde 1970 para cá, 1980, vários termos e terminologias foram criadas até mesmo para criminalizar ou para
depreciar aí aqueles que defendem a heterossexualidade, né? Tendo aí uma heteronormalização, um termo discriminatório para condenar aqueles que se opõem à ideologia daqueles que acreditam em que o sexo é resultado de uma cultura, de um relacionamento social ao longo da vida, onde o homem não nasce homem, nem a mulher se nasce mulher. O homem se torna homem ou se torna mulher, ou navega entre um gênero e outro, conforme eles dizem, porque eles desassociam o gênero da parte biológica, né, masculino e feminino, da parte biológica, né, de nascimento, e até buscam, dentro das leis, alguns recursos para legalizar aí o suporte, seja na área da terapia, seja na área até mesmo da saúde, para promover aí a transformação dos seus próprios corpos na adequação do seu sentimento que ele tem de si. Me sinto mulher, mas estou no corpo de um homem. E ali querem ser aí respaldados pelo sistema de saúde através de cirurgias e operações ou outras práticas e culturas terapêuticas para ajudá-los, entendendo que existem e ocorrem já pesquisas. Eu não quero trazer aqui a esmo, mas não dá para trazer nesse espaço curto de tempo um detalhe aprofundado daquilo que temos de pesquisa, mas dentro desse material que eu vou deixar de acesso para vocês, vocês possam consultar e adquirir, até mesmo no livro que trata aí de suporte desse material da revista Escola Dominical, elaborado pelo pastor Douglas Batista. Você vai ver ali a descrição de reportagens em que se trata dentro do conselho ali de uma associação de pediatria norte-americana, que fora realizado um estudo em que mostram que esse tipo de prática não é a cura para esse processo de disfunção de pensamento social, mas sim, né, não é a cirurgia que soluciona, mas sim a retomada da mente ao conceito biológico em que a pessoa, entre a estrutura biológica em que a pessoa é formada. Essa nós vamos comentar aí um pouco mais à frente com você, mas né, não fugindo do tema, mas só avançando, é importante que você compreenda nessa lição esse pensamento da transgeneralidade, para que você, cristão, entendendo o que é identidade de gênero, o que é cisgênero, o que é transgênero, o que é o transgênero e a sua sexualidade, o que ele fala a respeito disso, eu e você possamos estar preparados para instruir nossos filhos, para saber distinguir o que está sendo colocado. E muitas vezes a gente não acha normal, porque isso está sendo difundido através dos desenhos, através das reportagens, através de programas de auditório, em debates, filmes, e muitas vezes você não está se dando conta, mas aquela mensagem está sendo ali introduzida no meio da nossa sociedade, dentro da nossa casa, e você, pai e mãe, está aí muitas vezes aí de braço cruzado, né? E Deus tem preparado essa oportunidade, através dessa lição, de você conhecer sobre esse tema muito importante para se precaver, né? E a ideia, dentro desse conceito de você conhecer, é ter a oportunidade nessa lição de reafirmar essa visão bíblica. Se você já conhece, e se você não conhece, passar a conhecer a visão bíblica a respeito desse conceito de gênero, né? E assim, então, na parte final dessa proposta, dessa lição, você elencar quais os efeitos dessa ideologia transgênera. Essa lição, trazendo aí, já após essa introdução aí, no primeiro tópico, você vai observar, dentro da lição, a estrutura que nós temos, três tópicos para o primeiro, três itens para o primeiro tópico, que fala sobre a questão de compreender esse pensamento da transgeneralidade. Vai ter aí o primeiro item, a identidade de gênero, vai falar sobre o segundo item, cisgênero e transgênero, e o terceiro item, transgênero e sexualidade. Então vamos partir para tentar compreender esse pensamento aí da transgeneralidade, quando vai falar sobre identidade de gênero. O que eles afirmam dentro desse conceito? Identidade de gênero. Alguns dados históricos para você. Gênero, ele identifica os seres humanos inequívocos do sexo masculino ou feminino. Esse é um ponto. Assim como Deus criou. Só que o que aconteceu em 1970, na década, melhor dizendo, de 1970, o movimento feminista usou esse termo, gênero, para
trazendo uma diferenciação entre o sexo anatômico, tá? Então, aquilo que o sexo, né? Ele é macho, então ele é do gênero masculino. E essa aqui nasceu o sexo uma fêmea, então o seu gênero é feminino, né? Até então, ainda que existia e sempre existiu, desde quando o pecado entrou no mundo, essa disfunção do ser humano entre o seu comportamento, praticar coisas que não agradam a Deus, conforme Romanos capítulo 1 mostra, contradizendo o projeto original de Deus revelado na criação, né, e confirmado nos demais textos das Escrituras. Nós vamos ver alguns aqui. Na década de 1970, feministas começaram a usar esse termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, tá? E aí então as ciências sociais passaram a enfatizar aí que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura. Então a ciência passou a adotar e enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pela característica biológica do sexo, tá? Então, dentro dessa identidade de gênero, que é o primeiro item do primeiro tópico, você vai observar aí, nesse entendimento de compreender o pensamento da transgeneralidade, você passa isso para a aula, para a sala, para os alunos, e eu trago aqui para que você entenda como eles pensam, né? Onde não é necessário se comportar conforme o sexo do nascimento, é a forma que eles pensam, tá? Assim, o gênero e a orientação sexual, certo? Já não são determinados para eles para o sexo, de acordo com o sexo biológico. Como nós já falamos aqui, eles avaliam que a relação sexual entre um macho e uma fêmea corresponde a papéis sociais, tá bom? Impostos, lógico, pelo contexto cultural e social onde a pessoa vive, né? E não pela anatomia humana. Esse é o pensamento dessa transgeneralidade, né? E eu pergunto a você, coloco uma interrogação no tema dessa lição, né? Que transrealidade é essa? Transgênero, né? Então, esse é o pensamento deles. Quando você conhecendo o pensamento, você vai conhecer o que é esse transgênero, né? Então, desse modo, dentro dessa cultura, dentro desse pensamento, eles validam qualquer tipo de comportamento sexual, tá? E aí, então, existem duas classificações aí: o cisgênero e o transgênero. O cisgênero que vem a ser pessoa cujo o gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Vou repetir. Cisgênero, quando você ouvir essa palavra, é o gênero, ou seja, macho, masculino, feminino. Está em concordância com o sexo masculino, com o sexo de nascimento, melhor dizendo. Então, se ele é masculino, o gênero masculino, e ele é do sexo masculino, então ele é cisgênero, ou seja, a concordância do gênero com o sexo de nascimento. Se nasceu, ele é feminino, o gênero feminino, né? E o sexo que nasceu, ele é fêmea, né? A pessoa que nasceu é uma menina, então é cisgênera, ou seja, o gênero está em concordância com o sexo do nascimento. Quando é transgênero? Quando acontece o contrário. Ele não aceita o gênero estar de acordo com o sexo, ou seja, a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. É uma relação direta com o sexo de nascimento e a prática. Então, quem está, né, feminino, fêmea, masculino, macho, cisgênero. Quem está ao contrário, tem o gênero feminino e o sexo é masculino, é transgênero. E o contrário também. Quando é feminina, né, é feminino e o sexo é masculino, é transgênero. E masculino e o sexo é feminino, também transgênero. Isso é o que a lição propõe a comunicar, a nos ensinar a fazer com que nesse tópico primeiro nós vamos compreender esse pensamento da transgeneralidade, tá? E aí a gente faz a pergunta, que é a pergunta do tema, né? Que transrealidade é essa? Nós vamos ver aí durante a lição que existe aí um grupo que eles, na verdade, uma sigla, né? Que representa aí um grupo de pessoas que aderem a esse sistema transgênero, né? Se não são
transgêneros são, pelo menos, simpatizantes desses que assim são, tá? E eles se orgulham dessa sigla, tá? E consideram até uma forma de ferramenta que possam eles se lembrar da luta pelo qual eles defendem, tá? Eu vou trazer aqui de caráter didático, né? Não pense eles que estou trazendo aqui para propagar, ainda que eles falam, nossa, que bom, pelo menos você está falando, mas eu não estou aqui falando para difundir como a ideologia que eles têm de orgulho, né, dessa sigla, de forma que eles usam para lembrar a sua luta, porque é uma luta, porque eles não apenas têm essa ideologia para si, né, ou uma consideração pessoal, mas como nós temos colocado aqui nesse movimento queer, onde essa sigla, né, LGBTQIA+, né, agora tem mais letras até, elas estão aí embaixo desse guarda-chuva, eles visam aí a se unirem, não somente para impor a sua forma de pensar, mas destruir toda outra e qualquer forma de pensar diferente. Ou seja, o pensamento da sexualidade bíblica, que é heterossexual, eles querem destruir, né? O pensamento bíblico que mostra que biologicamente a sexualidade é definida conforme o sexo divinamente criado pelo Senhor, eles querem combater, né? E você vai ver aí que dentro dessas classificações, você vai ter aí as lésbicas, né? Que é o L do LGBTQIA+, o L é de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o C de transexual, o Q de queer, né? Que nós já comentamos aqui, o I de intersexo, o A de assexuais, o P de pansexuais, e ainda tem aí agora os N de não binários, e tem um mais, para tentar cobrir qualquer outros que não foram citados aqui, mas que estão aí navegando aí e não se descobriram ainda. Essa é uma compreensão dentro aí desse primeiro tópico que a lição traz para nós entendermos. Não é para descriminalizá-los, não é para apontar o dedo às pessoas, mas é para apontar aí o pecado ou o tanto que eles têm errado o alvo dentro do que se refere à afronta em que eles declaradamente se organizam para atacar o Deus Criador dos céus e da terra. É como aqui a criatura dizendo ao Criador, por que tu me fizeste assim? Se você quiser esclarecer um pouco mais, eu vou deixar para você aí na tela, você pode dar um print, ficaria muito longo se eu for ler aqui detalhe por detalhe, o que significa cada letra, né? Lésbica, mulheres que se relacionam com mulheres, homens, G, homens que se relacionam com homens, bissexuais que se relacionam com ambos os sexos, enfim, você pode se aprofundar no seu entendimento e trazer em sala de aula, e para que a aula não fique tão grande, tão longa aqui, quero resumir nesse ponto, né? E no terceiro item desse primeiro tópico que visa compreender o pensamento da transgeneralidade, nós temos aí alguns pontos aí a destacar, que é enfatizar aí que para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero de que ela se identifica e por qual gênero se sente atração, né? Então, eles acabam se enquadrando dentro daqueles que estão aí colocados como especialistas nessa área, né? Tem formação nessa área aí. A orientação sexual de uma pessoa ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Se identifico com o gênero tal. E por qual gênero ela sente atração, porque ela pode se identificar mas na prática eu se identifico mulher, mas na prática eu quero pegar homem e pegar mulher ao mesmo tempo. Ou seja, é uma disfunção total, né? Porém, devemos amar essas pessoas, apresentar a verdade que liberta essas pessoas em Cristo Jesus, né? Ainda que elas nos tenham, muitos delas, na forma ativista, como inimigos, como transfóbicos, como pessoas que querem e desejam o seu mal, né? E elas montam aí os seus discursos de ódio contra nós e nos acusam que nós levantamos discurso de ódio contra elas, né? Ao passo que em todos os momentos você pode ver aí nas pesquisas, nas reportagens, quando você
escuta com sinceridade ou com imparcialidade pessoas que se levantam para defender as causas morais, as causas familiares, nós vamos ver que ninguém está afrontando pessoas que são e praticam essas formas de comportamento contrário à visão bíblica, né? Pelo contrário, nós os amamos e procuramos e até temos amigos e pessoas da nossa convivência social que nós respeitamos e temos aí o nosso contato social. Porém, declaramos, né, e não deixamos e não abrimos mão dos valores e anunciamos a eles o que a palavra do Senhor declara. E que em Cristo Jesus há a libertação dessas práticas. O que acontece é que, não aceitando a mudança, não aceitando eles a receber a graça de Deus, ninguém poderá, e principalmente esses que rejeitam, usufruir a vida abundante, a libertação que Cristo Jesus pode promover em seus corações. Mas preferem levar um fardo pesado e buscam tratamento não no sentido de atacar a causa raiz, que é o pecado, mas atacam ou buscam trabalhar com soluções paliativas para trazer uma tranquilidade dentro de si, razão pelo qual, nós já comentamos aqui, muitos buscam através de recursos, promover as transformações nos seus próprios corpos para buscar ali uma satisfação ou um consolo dentro da luta e a batalha que existe dentro das suas próprias mentes. Eu sei que esse assunto é um pouco mais delicado, um pouco mais profundo, que em poucos minutos nós não temos a pretensão de trazê-los na profundidade, nem finalizar aqui como sendo suficiente. Por isso que deixo a você, aluno, professor, a buscar como tarefa se aprofundar mais em conhecer e em buscar essas informações, para que você possa enriquecer a sua aula, mas deixo aqui a minha participação, minha contribuição. No segundo tópico, depois que você compreender esses pensamentos das transgeneralidade, né, e as suas variáveis formas de pensar aí, onde há aqueles, como eu disse, que transitam de um lado para o outro, você vai adentrar no segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero, tá? E nessa visão bíblica de gênero, você, lógico, vai aprender vai apresentar o que a Bíblia trata desse assunto. Você vai ver a Bíblia tratando desse assunto na Constituição biológica, na Constituição também, depois de biológica, vai falar da Constituição moral e também vai falar aí, dentro dessa reafirmação da visão bíblica, né, a Constituição da sexualidade. Então temos aí a Constituição da sexualidade, a Constituição moral e também a Constituição biológica, sendo reafirmada nesse segundo tópico, tá? Nesses 3 itens aqui, e você pode ali trazer várias referências bíblicas. Vou citar algumas, ler outras, né? Mas o importante é que você, com base na lição, traga ali ao entendimento da sala que quando Deus ele fez o homem ali, quando ele deu o nome para Adão, né? Em hebraico o nome Adão, o homem ele foi formado do quê? Ele foi formado do pó da terra. Você pode citar Gênesis 2, versículo 7, ler inclusive em sala de aula. Deus formando o homem do pó da terra. Você pode citar a referência, por exemplo, de Mateus capítulo 10, versículo 6, aonde o Senhor, ele confirma, ou seja, ele ratifica aquilo que já foi ensinado lá em Gênesis, quando ele disse, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Ou seja, nesse tempo do Novo Testamento, nesse momento registrado por Marcos, no Evangelho de Marcos, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 6, está tratando ali do divórcio. Jesus está mostrando ali, ratificando, ou seja, confirmando esse ensino desta criação de Deus na formação do macho e da fêmea, ou seja, do sexo e assim então o seu gênero já formado, feminino e masculino, né? Feminino foi a fêmea, né? Feminino, o macho é masculino. E você pode então, com esses versículos, a literatura bíblica ela é muito vasta em reafirmar essa visão bíblica de gênero. Você pode citar, por exemplo, aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, no sentido de mostrar em que
nós temos aí, na nossa formação feita por Deus, o corpo formado do pó da terra, a alma e o espírito soprados como do fôlego de Deus dentro do homem, nos feito alma vivente. Sermos aí plenamente conservados, chamados à responsabilidade, como diz Paulo em Tessalonicenses 5:23, dentro dessa reafirmação bíblica, de nós nos mantermos irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, diante do Senhor para a sua vinda. Lembrando que Hebreus capítulo 4, versículo 12, também ela é importante, pois a palavra de Deus ela é tão poderosa que o escritor aos Hebreus, ela nos traz que ela é viva e ela tem uma eficácia tão grande que ela é a única que pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É a palavra de Deus que pode trabalhar na mentalidade do ser humano, do homem, que foi contaminado pelo pecado e tem a deturpação moral e caminha por essas trilhas da transgeneralidade, do transgênero, e que o homem precisa ser resgatado dessa sua condição original, que é a ligação do seu gênero com a sua forma biológica em que fora criado, ali no seu sexo, que ele foi criado. É necessário, e isso só é possível através da palavra, e essa palavra é a palavra de Deus, aquilo que foi revelado para nós as Escrituras Sagradas. Em Gênesis 35, versículo 18, você pode trazer como reafirmação da visão bíblica, dentro da constituição biológica, mostrando que o corpo físico é um invólucro das partes materiais. Pois quando, nesse relato de Gênesis 35, 18, fala quando da morte de Raquel, no nascimento de seu filho, do seu primeiro filho, qual ele chamou Benjamim, melhor dizendo, o último filho dela, o primeiro foi José, e em que ela veio a falecer. E a Bíblia fala que quando a alma dela saiu, porque ela morreu, ou seja, a alma, quando ela sai do homem, fica a parte do corpo, e esse corpo já não tem mais contato. Então a alma está ligada com o corpo quando o homem está vivo. Não tem essa como se dizem, o meu corpo, meu sexo de nascimento é masculino, é macho, mas a minha alma é feminina. Não tem como isso. Você deixa de ser você quando você se separa de si, e quando você está ligado, a sua alma ao seu corpo, você passa a ser você, e você ser vivo, um ser vivo único ali, corpo, alma e espírito. O homem é feito disso. Só fica ali o pó que vai voltar para a terra e com o tempo vira pó. A alma, ela tem aí a sua função, de comprovar aí, junto com o espírito, dentro do invólucro material chamado corpo, a representatividade completa do ser humano. E assim foi Deus que fez. Então você pode citar essas referências, e há entre outras referências dentro dessa óptica que estou comentando, Daniel 7,15 também, quando o Espírito ele declara que Daniel estava abatido dentro do seu corpo, nas visões que Deus estava revelando a ele. Então você vê o mundo espiritual afetando o mundo material, o mundo físico, dentro do corpo. Por quê? Porque eles estão intrinsecamente ligados enquanto vida. E assim você segue, fazendo outras afirmações, desde Gênesis 1:27, que Deus criou o homem macho e fêmea, Gênesis 2:24, que é o nosso textuário, você reafirma em sala de aula mais uma vez, mostrando aí então que dentro da constituição biológica, para finalizar esse primeiro item desse primeiro tópico, desse segundo tópico, melhor dizendo, na constituição biológica, tem ali dentro da formação criada por Deus, o cromossomo sexual XY determinado o sexo, determina aí o sexo masculino. Esse cromossomo na formação, quando é XX, determina o sexo feminino, a parte fêmea, Então, dessa forma, não há como a ética cristã aceitar o transgênero, no sentido desse comportamento, dessa forma de pensar. Amamos e aceitamos e devemos receber de coração aberto e braços abertos a todos aqueles que estão ainda nessa situação no mundo, mas tal qual Jesus falou àquela mulher, e que teve encontro com o Senhor Jesus, ali
naquele momento em que estavam para apedrejá-la, assim como aquela mulher que encontrou com Jesus também ali no poço, né, de Jacó, lá em São João capítulo 4, né? Nós vamos ver que Deus promoveu transformações. Eram pessoas pecadoras, falhas, estavam ali com medo da sociedade, né? O Senhor diz para o primeiro caso que eu citei aqui, aqueles que estavam acusando: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Onde está a mulher, os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vá em paz e está tudo certo. Não, ele diz: vá em paz e não peque mais, né? Assim também quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, né? Quando ali no relacionamento ele pedindo ali água para ela e ela dizendo que como pode o judeu pedir água para uma samaritana, entre as discussões culturais, ele chega para ela e pergunta: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, eu te daria, você pediria água para mim, eu te daria água. Queria fazer, né, uma fonte dentro do seu ventre que jorraria para a vida eterna, né? E depois ela foi entender ali que ele era Jesus Cristo, pois ele revelou a ela, né, para ela, que ele conhecia quem ela era. Jesus conhece quem você é e ele quer transformar a sua vida, mas ele trabalha no coração daquele que se deixa ser trabalhado como ela se deixou, quando ele propõe a ela: vai lá então. Quando ela falou: mostra para mim essa água, me dá dessa água, Jesus fala para ela: vai lá, chama teu marido e vem. E ela falou: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem. Ou seja, ela trabalhou com a verdade, com a sinceridade, e Deus pôde agir também ali através da sinceridade e da verdade na vida dela, quando ele disse: disseste bem, mulher, tiveste 5, que você tem não é seu, né? E ela pôde entender que em Jesus aquele não era um simples judeu, mas ela começou a declarar dizendo: vejo que tu és um profeta. E ali, quando ele se aprofunda no diálogo com ela, ele se revela a ela dizendo: sou eu que falo contigo, eu sou Jesus. E assim Jesus, ele quer se revelar também a todos aqueles que estão envolvidos com essas ideologias transgêneras, né? E eu espero que você possa deixar-se ser abraçado pela fé, mas precisa ser em Jesus, ver esse amor do Senhor nosso Deus. Mas para que isso ocorra, há necessidade de a gente ser sincero primeiramente conosco mesmo, né? Ela foi sincera: Senhor, não tem realmente, porque o que ela tinha era algo que a sociedade talvez aprovava, em alguns âmbitos da sociedade aprovava, outros reprovavam, mas ela sabia, vivendo no erro, que ela estava errada, que aqueles não eram seus maridos, né? Na verdade, mas essa sinceridade promoveu uma transformação na vida dela, de tal forma que quando os discípulos dele voltaram da cidade, que foram buscar alimento, e viram ele conversando com ela, e começaram a indagar Jesus: quem te trouxe comida, né? Porque perguntaram para ele: não preciso comer, porque a minha comida é fazer a vontade do meu pai, que ele já não estava mais com fome. Mas quem trouxe de comer? E ele fala: não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Nesse interim, ela foi para a cidade, contou para a cidade: olha, tenho achado Jesus Cristo, o Messias, o prometido. E ela foi ali, aquela que trabalhou na motivação da vida daquelas pessoas, e as pessoas foram até aquele poço. Jesus, que estava só de passagem, ficou 2 dias ali, curando e fazendo maravilhas, e transformando muitas vidas que agiam e se abriram com sinceridade para crer no Senhor nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E assim a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas agora já não mais criam pelo que ela havia lhes falado, mas estavam vendo que realmente ele era o enviado por Deus, que está aqui também através desse canal, e também em todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus e vários outros ministérios que prezam em cumprir e anunciar o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, para trazer essa mensagem de salvação à sua alma, tá? Quero convidar você, dentro desse tópico, agora dentro da reafirmação também, trazer em sala de aula. Tem outras referências aí que eu poderia trazer, mas você se aprofunda a lição. Gênesis 1, 26, 27, Eclesiastes 7, 29. Vai anotando aí, Eclesiastes 7, 29. Você vai ver aí a comprovação daquilo que eu disse. Vede, isso tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, comprovando aí essa questão da constituição biológica do homem. Vamos agora para a constituição moral, né?
Em Gênesis 6 e 5, o Senhor viu a maldade no coração do homem que se multiplicava sobre a terra, e toda imaginação e pensamento de seu coração era má continuamente. O que tem isso a ver, pastor? Isso mostra-nos que o pecado, querido, ele corrompeu a moralidade do gênero humano, tá? Nesse texto de Gênesis, né, esse pecado já estava de uma forma multiplicada, ao ponto que Deus resolveu destruir a terra, né, com ali o dilúvio, tá? Então você pode trazer essa referência, mas também mostrando que dentro dessa constituição moral, em que a Bíblia ela mostra ali essa visão do gênero, tá? Na sua constituição moral, ele espera que o homem que pecou, que falhou, ele busque o renovo, ele busque retornar à posição segundo a semelhança moral original em que o homem fora criado. Isso é necessário, tá? Eu não sei quantos dos seus alunos ou você mesmo possa estar, quem sabe aqui, cristão ou não cristão, que tem se abraçado a essas ideologias. O Senhor te convida através desse momento, aqui nessa reflexão, agora à luz de Efésios capítulo 4, que quero trazer para você, versículo 22 a 24, o Senhor nos chamando a você que declara-se cristão, tá? A você que se declara cristão. E você que talvez não conhece ainda, não tenha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que deseja aceitá-lo e ter essa vida transformada, após a sua aceitação, Jesus, através da sua palavra, que vai nos lavando, vai nos redimindo, vai nos santificando, redimindo pelo sangue dele, mas nos lavando pela palavra, ele vai promover esse ensino, essa verdade prática na sua vida, você praticando e se deixando ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Pois aqui está dizendo em Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, aqueles que estão em Cristo, ou você que vai se tornar um cristão, você vai olhar para o passado, ele fala assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, aquele que sem Deus, sem Jesus, ele se corrompe pelos desejos descontrolados da carne, seja na avareza, seja na área da sensualidade, da sexualidade. E ele fala aqui ainda, pelas concupiscências do engano, que te enganam, que traz ali um engodo, como uma aparência de ser coisas boas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos com aparência de piedade têm negado a eficácia dela nas suas vidas. Têm se constituído amigos mais dos seus deleites do que amigos de Deus. Resultado dos tempos trabalhosos que estamos vivendo. E o versículo 23 nos convida a renovar-nos no espírito do vosso sentido. Eu não sei o quanto você está já envolvido, ou aceitando, ou tendo como normal. Isso não é normal. O Senhor nos convida aqui pelo seu Espírito Santo. Se renova no seu espírito o vosso sentido. Despoja totalmente do velho homem. Vos revistais, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado para a justiça e santidade, tá? Veja aí o quanto Deus nos chama, Outras referências você pode citar, vou só citar aqui a referência, você pode ler depois com calma, Colossenses 3,10, dentro dessa constituição moral, o renovo segundo a semelhança moral original é necessário, tá, querido? E quem promove essa renovação? É o Espírito Santo de Deus, mas nos que se deixam ser renovados, atuando aí, obviamente, na santificação, tanto do corpo, da alma e também do espírito, tá bom? Você pode aí acrescentar na sua leitura Romanos 8, 2 a 5, pode acrescentar Romanos 8, 13 e 14, 1 Tessalonicenses 5 e 23, a qual Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, vosso espírito, melhor dizendo, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Temos aí Romanos 6,12 também, onde o Senhor nos convida que reine em nós, não o pecado, mas reine em nós a presença de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Reinar é tomar conta, primazia, tá? Mas ele diz aí, para obedecer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Por quê? Porque o pecado reinando na sua vida, você vai acabar automaticamente cedendo aos desejos que o pecado deseja que você pratique, às concupiscências da carne, tá bom? E aí, então, é vasto, viu? É vasto, né? Constituição moral, você tem aí o Senhor declarando abertamente em Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Romanos 1, 26, nós já comentamos sobre aí o homem se inflamando na sua sensualidade, Deus os abandonando esses sentimentos, né? O homem cometendo torpeza ali, homem com homem, mulher com mulher, né? E assim vai. Então você tem aí vários conselhos da parte de Deus para, dentro dessa constituição moral, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e qualquer coisa que foge daquilo que Deus revelou na sua palavra, que hoje, né, está sendo classificado como os transgêneros, né, onde aceita tudo e querem normalizar isso, né, o Senhor nos aconselha o quê? Fugir disso, fugir da prostituição, fugir todo o pecado que o homem comete fora do corpo, né, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, ou seja, o que se envolve nesses relacionamentos antes-bíblicos que corrompe o projeto original de Deus, ele está se prostituindo, ele peca contra o seu próprio corpo, tá? E nos chama a atenção o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 agora. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Todo mundo fala que Deus habita dentro do seu coração, mas com essa prática ele vai habitar que jeito? Se ele não coaduna com o pecado. Para que Deus habite em nós, o pecado tem que sair. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus não habita num templo sujo, né? Mas ele purifica, lava aquele que se deixa ser lavado, redimido por ele. E além disso, depois ele faz morada, tá bom? Pelo seu Santo Espírito, conforme está declarado nessa passagem. Leia até o versículo 20 do 1 Coríntios 6 e você vai ver quantas maravilhas tem. Vamos aí agora, dentro dessa constituição agora da sexualidade, o terceiro item, a reafirmação da visão bíblica a respeito do gênero dentro da constituição da sexualidade, né? Pode, já dissemos aqui, Gênesis 1, 26 e 27, né? Desculpa, Gênesis 1, 27 e 28, Deus criando o homem à imagem, macho e fêmea, tá? Então isso está claro, né? No versículo 28 fala que ele falou para o homem frutificar e multiplicar, né? Dentro desse projeto, dessa constituição da sexualidade, tem essa função também da frutificação e da multiplicação, né? Então, homem com homem não faz filho, mulher com mulher também não faz filho, né? Há o macho dependendo da fêmea e a fêmea defendendo o macho. Então temos aí da constituição dentro da área da sexualidade, isso a ser apresentado também, você pode colocar ali em sala de aula, né? Por quê? Porque sempre foi projeto de Deus original, o homem e a mulher unir-se sexualmente a uma só carne com a sua mulher, não com as suas mulheres. Ainda que você vai ver algumas ocorrências na história bíblica, né? Deus nunca aprovou isso. Prova isso quando ele no Novo Testamento ratifica, falando sobre esse tema, do homem deixar o seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher e ambos serão uma só carne, né? E os conselhos que ele, pelo Espírito Santo, traz, né? Nas cartas, nos evangelhos e nas cartas ali, paulinas, nas cartas, nos conselhos ali a Timóteo, enfim, a que possa ali o homem, né, principalmente aquele que trabalha na obra do Senhor, ser marido de uma só mulher. Não há como você representar o reino de Deus nas suas diversas áreas e trabalhos de atuação, vivendo fora dos padrões da constituição da sexualidade que Deus reservou para o homem, né? Nós temos aí também, você pode reafirmar Mateus 19, do 4 a 6, né? Jesus, ele ratificando, ele associando a anatomia do sexo com o propósito divino, tá? Da sexualidade e da reprodução. Em Eclesiastes 9:9, você vê aí o homem, né, sendo aconselhado da parte de Deus: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, né? Veja que
Essa área, inclusive, que inclui o relacionamento sexual, não foi feito somente para ser aí realizado no momento de fazer filho, não. Ele foi idealizado por Deus como Criador e ele prevê a satisfação completa do homem e da mulher. Se não for assim, nós não teríamos ali no Novo Testamento, né, a ratificação desse conceito, dessa união monogâmica e heterossexual configurada nas Escrituras como modelo bíblico de sexualidade, quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 4, através do apóstolo Paulo, o conselho pela orientação do Espírito Santo, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não desfraudeie-os, mutuamente um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. A palavra do Senhor vai dar sequência nesse ensino se você quiser aprofundar. Mostrando dentro desse conceito, por isso que nós paramos a leitura até aqui, a constituição da sexualidade na reafirmação dessa visão bíblica de gênero que você pode trazer ali em sala de aula, assim como também o próprio textual da lição 2:24 de Gênesis, traz essa visão para nós, onde o varão ele vai se apegar à sua mulher e ambos serão uma só carne, tá bom? Sendo assim, nós vamos partir para a parte final da lição, trazendo aí os efeitos dessa ideologia transgênera, sabendo que tudo aquilo que nós dissemos aqui pode ser reforçado, melhorado, no sentido de aprimorar e citar outras referências para abrilhantar mais e mais a sua reflexão, tá bom, queridos? Dentro desse terceiro tópico, você fala um pouco sobre o efeito dessa ideologia, que é o terceiro item dessa lição, e esse efeito dessa ideologia, ela visa trazer para você, a compreensão aí do atendimento do objetivo terceiro da lição, que foi elencar os efeitos. Então vamos elencar alguns aqui. O modelo da sexualidade das Escrituras, que é heterossexual, acaba sendo depreciada pela essa ideologia transgênera, Ou seja, há uma depreciação da heterossexualidade. Enquanto a Bíblia fala, deixa o varão, o seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, quando nós olhamos essa ideologia transgênero, nós vamos ver que ela afronta, ela deprecia essa heterossexualidade, tá? Então, você vê esse efeito, você pode trazer. Dentro ainda desses exemplos, você pode citar Marcos 10:7, havendo aí um modelo da sexualidade na Escritura ser heterossexual, em que eles também depreciam, dentro dessa ideologia transgênera. Você pode citar Efésios 5:31, tá? E é incrível que se não se bastasse essa situação ficar já em vários slogans deles criados para reafirmar a sua ideologia, desde 1991, é um dado histórico, tem sido cunhado um termo chamado heteronormatividade, que passa a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual, Então, todos aqueles ativistas dessa ideologia transgênera, eles trazem aí uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre o homem e a mulher como um dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, esse é um termo doutrinador, Heteronormatividade. Então, é uma proposta de doutrinação em que eles aí tentam cultivar aí, como eu falei, eles não basta eles quererem ser assim, eles querem desconstruir os padrões morais confirmados, ratificados e instruídos também pela Sagrada Escritura, tá? Eles, pelo contrário, essa ideologia transgênera, ela tem aí, considera, na verdade, essa heteronormatividade, que é um termo que eles usam para depreciar essa prática heterossexual, um sistema opressor, um sistema normatizador.
que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Ninguém se obriga a nada. Você é livre, você quer. Ninguém está obrigando ninguém. Você quer viver fazendo a sua prática homossexual? Viva praticando. Quer viver a sua prática lésbica? Viva praticando. A sua bissexualidade? Fique à vontade. Deus não nos chamou para oprimir ninguém, como eles nos chamam de preconceituosos, discriminadores, transfóbicos, não. Nós somos contra esta imposição desta prática, desta cultura que tem sido lançada dentro das nossas escolas, as nossas crianças que estão em formação, tá? E também, né, tentando desconstruir a nossa fé, baseado que é hoje, né, ainda no Brasil, amparada pela Constituição, pela Constituição, né, em que nós temos aí a liberdade de culto, de expressão, né, e estão tentando criminalizar aqueles que apontam, declaram a sua fé. Amamos a todos e mostramos que essas práticas que eles defendem dentro dessa ideologia transgênero, que entra em conflito com a verdade das Escrituras. E o que nós anunciamos é a verdade de que as Escrituras, que é a regra de nossa fé. E nós temos a liberdade, né, de expressar. E quando chegar o momento em que, né, houver, né, seja aí de forma legal ou ilegal, né, mudada pela lei, de forma democrática ou até mesmo suja, porque existe, né, a forma suja, né, de incorporar isso nas leis. Eu vou fazer, pelo menos a minha opinião, o meu papel. Eu vou ensinar e incentivar aos meus filhos e aqueles que quiserem aprender, não comigo, mas incentivar a continuar permanecendo na palavra de Deus, tal qual um dia Pedro colocou, mesmo sobre ameaça, perante aqueles que estavam ali o ameaçando para que não dissessem mais a respeito do nome de Jesus. Pedro declarou ali, e eu quero fazer as suas palavras, que ele disse: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não podemos deixar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor, e anunciar, pois isto remete à vida eterna, né? E nós, por amor a essas almas, por amor a Jesus Cristo, que nos enviou como uma grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê, né, não é que eu vou condenar, a Bíblia já diz que a pessoa já está condenada, tá? Mas esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é de graça que nós temos recebido, de graça nós estamos dando a você esta palavra de bênção. Se você quiser aceitar, amém. Se não quiser aceitar, viva nas suas práticas, mas seja ciente das consequências advindas dessa sua escolha. Mas que por amor estamos aqui insistindo a que você se arrependa dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e viva a partir de então em novidade de vida, deixando-se ser transformado pela renovação do vosso entendimento, alimentando-se da palavra de Deus. Ela é aquela que santifica, São João 17:17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. E crendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, né, esses efeitos da ideologia de gênero, você pode ter trazido aí, depois dessa depreciação da heterossexualidade, você comenta um pouco sobre a construção de narrativas, que muitos têm aí, militantes trans têm alegado que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Esses são os efeitos dessa ideologia de gênero, de transgênero, né? Ideologia transgênero, que traz aí esta construção de narrativas, né? Tais como esta que eu acabei de citar aqui, onde eles alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor. Olha que absurdo. Que transrealidade é essa, gente?
o aspecto biológico. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, né? É interessante e difícil ao mesmo tempo, complexo ao mesmo tempo, eu digo absurdo ao mesmo tempo, e não é questão de discriminação, né? Visto que é uma rebelião própria até mesmo contra o seu próprio corpo, né? Condição biológica em si. Então, eles, até para adequar a sua satisfação, a sua insatisfação com o próprio corpo, né? Com a mente que não bate, na mentalidade deles, acabam o quê? Falando um pouco aí desses efeitos dessa ideologia, um pouco mais. Eles acabam exigindo terapia hormonal, cirurgia de redimensionamento sexual, como pretensas soluções para o seu conflito, ao ponto que esse ajuste deve ser buscado no realinhamento entre a sua função biológica com a sua condição mental, né? E assim, esse ponto da lição, né, com essas construções de narrativas, né, se torna um tanto sério isso, porque ela passa a ocupar um espaço dentro da área da saúde, dentro do ativismo na área da educação, né, da saúde pública, que acaba impondo um doutrinamento a nossas crianças e adolescentes. Se você não tem acesso, pode pesquisar aí no plano curricular, né, do Ministério da Educação para as nossas crianças. Você vê aí a clara, né, disseminação dessas ideologias, né, e dessa liberdade de eles estarem trilhando, né, e fazendo parte, inclusive, das ementas, dos cursos, como parte, algumas delas até obrigatória, e somando-se aí aquilo que já através da mídia, nos desenhos, filmes e tantos outros programas, trazem, né, contaminam e buscam aí essa aceitação social, divulgando ideias, né, do nascimento no corpo errado, tá? Isso é muito triste, muito lamentável, que essas narrativas que têm sido construídas têm sido aceitas em muitos lares, e pasmem, até muitos tidos como cristãos, tá? Mas você pode aí somar a esse material, trazendo aí uma informação que também que tirei ali do material de suporte dessa revista, a informação de uma reportagem ali de 2017, a Associação de Pediatras Americanos tiveram ali a declaração de algumas informações que eles declararam, que entre elas está ali que esses conflitos que existem na mente entre o corpo deve ser corrigido pelo alinhamento, como eu já disse aqui, do gênero, ou seja, da mente com o sexo anatômico, que é o corpo, e não fazendo essas intervenções que são invasivas no corpo, né? Entre outros pontos que eles colocam também, os meninos não nascem com o cérebro feminino, e as meninas também não nascem com o cérebro masculino, né? Não é isso. A ideia que as pessoas estão presas no corpo é errado. É uma crença, inclusive, que eles declaram ali nessa Associação de Pediatria Americana, ou seja, são baseados em estudos de forma séria, sólida, né? Sem cunho partidário, que é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. A ideia da pessoa estar presa num corpo errado, tá? Então, qualquer ensino realmente de uma ciência rigorosa, séria, imparcial, vai ter aí no seu compêndio aí de publicações, quando você pesquisar de uma forma séria, esse respaldo de acordo com a palavra de Deus, né? Não que eles se baseiam na palavra para isso, mas na simples ciência dos seus estudos, né? Como solução dos conflitos da mente e o corpo, em que dentro da
ideologia de transgênero, eles têm buscado aí as intervenções invasivas para tentarem fazer aí o ajuste dentro desse descontrole que durante a sua convivência eles mesmos não suportam, né? Mas, lembrando, né, dentro desse momento, você pode citar aí Romanos 9:20, onde a esses que assim praticam, não é julgamento nosso, mas é a palavra que nos deve moldar e é ela que tem poder penetrante em nossas vidas para a transformação. Diz o texto em Romanos capítulo 9, versículo 20, mas, ó homem, quem és tu? É uma pergunta que Deus faz, é uma pergunta que o Espírito Santo faz. Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Então, é uma disfunção da mente, quando o homem, a mulher, não concorda com o sexo biológico em que ele foi formado, mas alimentando os seus desejos da carne, as suas concupiscências carnais, que são os desejos desordenados da carne, se deixam inflamar na sua sensualidade e acabam cometendo aquilo que Romanos capítulo 1, versículo 26, 27, 28, ali, entre outros, diz a respeito, inflamam-se na sua sensualidade, cometendo todo tipo de torpeza, e isso distancia o homem de Deus. Todo mundo quer ser chamado filho de Deus, mas o verdadeiro filho de Deus, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui uma referência, é aquele que faz a vontade do Senhor, Filho de Deus é aquele que crê que foi feita a imagem e semelhança a Deus, que o Filho de Deus é aquele que obedece a sua palavra. Deus criou o homem à sua imagem, não foi? Criou a sua semelhança, E ai de nós que queremos se julgar sábios por nossos próprios conhecimentos. Aquele que julga saber alguma coisa não sabe ainda como convém saber, diz a palavra do Senhor. E dentre esses efeitos, vamos caminhar agora para a linguagem neutra, que é o terceiro e último item desse terceiro tópico, onde esse movimento LGBTQIANP+, meu Deus, eles requerem a inserção de uma terminologia neutra. Pastor, o que vem a ser isso? Uma terminologia não binária na linguagem, ou seja, para eles não pode usar mais o a, tá? O objetivo que eles alegam dentro dessa ideologia é poder identificar aqueles que não se reconhecem como masculino e feminino. Então, o que eles consideram? Eles consideram que a gramática da língua portuguesa, como um machismo e como helenista. Esse é o efeito dessa ideologia, E é um negócio que foge, a razão, Nós temos dentro da língua portuguesa já o gênero neutro, que é absorvido pelo masculino, Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, Quando nós falamos os homens, está falando da humanidade, está falando do sexo masculino e feminino já, Até mesmo, queridos e amados, estamos aqui reunidos, Ele vai falar queridos, queridas e querides, sabe? Não tem sentido, mas a militância pretende, fazer com que essas vogais, o A, o O, na pretensão de neutralizar o gênero, suprimir, substituir essas vogais, de modo aí que a norma gramatical ela acaba sendo desconstruída, além da desconstrução bíblica, das verdades bíblicas, estão desconstruindo agora também a língua portuguesa, E fica aí esse alerta então para nós, não somente conhecermos, vigiarmos, amarmos e termos aí o respaldo bíblico, para nós incentivarmos e mostrarmos aí qual é a vontade de Deus para com todos os seres humanos, reafirmando a visão bíblica do gênero, tá bom? Então, com isso nós concluímos aí esta lição. Creio que você pôde absorver bastante daquilo que Deus permitiu nós trazermos aqui através desta matéria, Você pode reafirmar aí, citando até a própria verdade prática, dessa lição que eu comentei com vocês, Vou pegando aqui a verdade prática aqui, onde a verdade prática
ela traz para nós a expressão que diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, é a conclusão, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, tá bom? Então, vemos aí que a Escritura só tem essas duas possibilidades, certo? Que é o gênero e a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino. O gênero masculino é o macho e o gênero feminino é a fêmea, certo? Por isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e fez esses dois, o macho e a fêmea. Então, é isso que nós devemos seguir, praticar, viver e anunciar. E quando Deus, se alguém discorda disso, vai discordar daquilo que Deus chamou que é bom, né? O que é bom para mim pode ser relativo. O que é bom para você pode ser relativo. Porque tem gente que já tem chamado o bom de mal, o mal de bom, né? O bem de mal e o mal de bem, né? Mas aquilo que Deus declara para nós que é bom, quem somos nós para poder questionar aquilo que Deus disse? Então, quando você lê Gênesis 1, versículo 31, ele dizendo: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Nesse dia está o dia da criação do homem, tá bom? Muito bom. Então, e ele fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu quero dizer para você, não vai ser eu, vai ser você que vai mudar isso, né? Você vai poder usufruir da bênção de Deus se você mantiver-se de acordo com a sua palavra, né? E vai receber aquilo que você escolher no seu próprio corpo, o resultado da sua escolha, se você quiser pensar errado. Deus não condena ninguém, não aponta o dedo para ninguém, né? O homem, ele que escolhe. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Ele não errou, como alguns atribuem, né? Então, fechando aqui, ninguém nasce pré-determinado a identificar-se como transgênero, tá bom? Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus 24, versículo 35. Está aí na tela para você ler. Veja aí, ó. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus abençoe você, espero ter contribuído com essa lição. Você pode se aprofundar cada vez mais, estudando e estando ali participando ativamente, presencialmente na Escola Dominical, dia 20 de agosto, que esse tema será abordado. Mas isso servirá para seu aproveitamento em todos os momentos, enquanto estamos sofrendo esse ataque neste mundo tenebroso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, continuemos crescendo e aprendendo a viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço, até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo.